episódio, nós já conhecemos a família da Ligiane e agora vamos conhecer a história do nascimento da Mr. Milk. A partir daí, como é que foi o processo de criação efetivamente da Milk até para que o iogurte chegasse nesse nível de excelência? Então, Isa, eu sou enfermeira de formação, né? E eu não tenho ligação direta com o campo, né? Eu sou da cidade, de Barbacena, e o Vitor me trouxe para a roça. E eu vi, né, toda o empenho da Dona Irene, do Sr. Manuel, do Vitor, o envolvimento deles na ordenha, né, em produzir um leite de altíssima qualidade. E a gente sabe que o trabalho do produtor de leite é um trabalho muito árduo, né? Então, faça chuva ou faça sol, a vaca não vai deixar de dar leite, né? E elas não esperam. Então, a gente via toda essa situação e aí teve um momento, assim, uma crise leiteira que eu presenciei, né? Com esse tempo todo de trajetória juntos, né? Eu presenciei uma crise do leite e para mim aquilo era inadmissível, porque, né, a vida do produtor rural tão sacrificada, um frio, chuva, Natal, a vaca não para de dar leite. E eles produziam leite de altíssima qualidade e, às vezes, a gente fica preso ao que o comprador, né, está disposto a pagar. O leite é o único alimento no mundo que você vende e não sabe qual valor que você vai receber. E então eu ficava buscando estratégias, o que a gente poderia fazer para poder agregar valor a esse leite. A minha ideia, a princípio, foi fazer queijo. E aí eu vi a Dona Irene fazendo a produção do queijo, ela, o Sr. Manuel juntos tinham a história do queijo frescal, que eles venderam e eles conseguiram, né, eles faziam queijo e conseguiram alavancar a família, alavancar a fazenda com a produção de queijo. E aí o Sr. Manuel, a Dona Irene sempre me motivaram muito nesse aspecto. Então eu queria muito ir para o queijo, para os queijos especiais, mesmo eu não sabia fazer nenhum queijo frescal. E a Dona Irene me ensinava a fazer o iogurte, só que ela fazia o iogurte e saborizava, né, de outras maneiras, né, com suco de pacotinho. E aí a gente começa, eu falei, poxa, mas é um produto tão nobre, por que não a gente colocar uma geleia? Então eu começo a colocar fruta fresca, e aí eu percebo que o iogurte azeda começa a fazer então com a geleia da fruta para saborizar. Nosso segundo dia de estadia aqui na cidade de Queluzito e finalmente nós vamos conhecer o processo de fabricação dessa delícia, o iogurte Mr. Milk, completamente natural e ainda especial. Ligiane, é uma alegria estar aqui com você e poder conhecer esse processo, viu? Imagina, Isa, o prazer é todo nosso, sejam todos bem-vindos, Queluzito recebe vocês de braço aberto e vem aqui para Mr. Milk para a gente poder acompanhar o que acontece e é aqui, gente, na fábrica que o melhor iogurte do mundo é produzido. Vamos lá? Vamos lá! Liz, me fala o que é esse processo agora? Parece que vocês vão filtrar o leite, seria isso? A gente já ordenhou o leite. Aqui para a produção do iogurte, nós selecionamos os melhores animais, né? Já é um leite de altíssima qualidade. E aí desse leite a gente pega o supra-sumo do leite, vamos assim dizer, para virar iogurte. E aí aqui a gente selecionou esses animais, parou esse leite e agora ele já é coado lá no curral. A Joana, as meninas param esse leite desse rebanho selecionado. Sim. E aqui agora, quando ele vem para a fábrica, a gente recepciona aqui nessa área e aqui tem um funil. Esse funil tem uma conexão direta lá dentro com a iogurteira. E lá dentro tem um outro filtro, então ele é filtrado duplamente. Aí aqui agora a gente vai virar esse leite para a gente iniciar o processo de pasteurização. Perfeito, vamos acompanhar então como é que é esse processo. Quantos litros
litros de leite que você colocou aí agora, nesse momento, na iogurteira? Nesse momento aqui são quase 30 litros. Quase 30 litros. E esses 30 litros, eles viram quanto de iogurte? Os mesmos 30? Uma parte se evapora? Como é que seria? Para a produção do iogurte, é quase que 1 para 1 o rendimento. 1 litro de leite vira um litro de iogurte. Tem uma porcentagemzinha de uma perda, mas é muito pouquinho. Mas na maioria das vezes a gente considera 1 para 1. E no nosso caso, o nosso iogurte ele é 100% leite. A gente não coloca soro, nenhum outro substituto, água. Então, ele acaba virando 1 para 1. Na maioria das vezes, o que a gente pasteuriza aqui são 200 litros, que é a capacidade da nossa iogurteira. Da iogurteira. Então tá, nós vamos acompanhar lá dentro agora como é esse processo ali de formação do iogurte. É ali que a mágica acontece. Acontece. Vamos ver então. Ligiane, depois de feita toda a asepsia, né? Nós lavamos as botas, calçamos luvas, fizemos a paramentação de todo o EPI adequadamente. Nós estamos aqui no local onde o iogurte é efetivamente produzido, não é isso? Exatamente, Isa. E aqui agora, pessoal, o que a gente faz é, a gente elimina o funil precisa ser retirado lá fora. E aí a gente veda esse cano lá fora e retiramos também esse coador. E nesse momento a gente aciona a pá da iogurteira para que a gente possa iniciar o processo de pasteurização do iogurte propriamente dito. Então, além de delicioso e inovador, o processo também é muito higiênico, é um processo de muito cuidado para que, na verdade, o iogurte chegue da melhor maneira à mesa do consumidor final. Com certeza, Isa. Isso é muito importante porque, como o nosso produto não contém conservante, então qualquer fonte de contaminação pode prejudicar o produto final. Então, é algo que a gente leva muito a sério, é a eficiência no nosso processo, é a qualidade do produto, é a temperatura, e esse é um dos lemas da Mr. Mel. Bom, Ligiane, o que nós temos aqui? Nós estamos vendo aqui uma série de frutas, né? Cortadinhas, abacaxis, parece que jabuticaba e o iogurte também, né? Me conta o que nós vamos fazer aqui agora. Aqui nós vamos fazer mágica, pessoal. A gente brinca que aqui é onde a magia acontece. Ó, nós vamos saborizar um iogurte aqui de jabuticaba. A jabuticaba é uma fruta proveniente aqui de uma propriedade parceira nossa, então são colhidos no período da jabuticaba. A gente colhe a jabuticaba, processa, lava essa jabuticaba, estoura uma por uma, para poder fazer a geleia. Então, se vocês acompanharem aqui conosco, olha, a nossa geleia de jabuticaba, ela passa por esse processo de cocção. A gente separa a semente e aí ela volta para a panela para a gente poder fazer a geleia. Então, esse iogurte tem um sabor de fruta do pé. Você mesmo comer a jabuticaba no pé. E aí, aqui é a polpa, né? Aqui é a polpa. Sim. Vamos colocar aqui a quantidade que eu já vou usar. E aí vou mostrar para vocês como é que é o nosso preparo aqui para o nosso iogurte de jabuticaba. E aí depois que acabar, acabou. Não tem mais não. É só quando tiver jabuticaba de novo. Perfeito. Aqui, olha. Se vocês quiserem olhar, olha só, o pedacinho da jabuticaba. Cada uma dessas jabuticabas foram tratadas uma a uma. A gente estoura uma por uma para poder tirar a semente. E vocês têm produção de vários sabores, né? Isso. E essas outras frutas, como é que você consegue? Aqui da propriedade ou você, na verdade, compra de outros produtores? Então, Isa, a gente preza sempre por frutas sazonais, né? Então, a gente respeita a sazonalidade das frutas, que é o que acontece com a jabuticaba, né? Naquele momento acabou. Mas também, a gente tem muitas parcerias com produtores locais. A Amora, que é o próximo que nós vamos saborizar, é de uma produtora daqui de Queluzito. Então, é uma amora toda orgânica. O morango é de um grande parceiro de Barbacena.
Lá em Barbacena, eles fazem um cultivo do morango, um morango mais saudável, né? Com um pouquíssimo agrotóxico. Na verdade, eles usam somente nutrientes necessários para a planta. Abacaxi. O abacaxi, ele é uma fruta que vem realmente do Ceasa. Nós não temos produtores na nossa localidade. Agora, mexerica é aqui do nosso parceiro da Parada da Mexerica, que é bem próximo. Isso fortalece o comércio local e nós fortalecemos, juntos vamos criando uma corrente, fortalecendo um ao outro. Lígia, nós vimos ali você saborizando o iogurte de jabuticaba, mas essa receita aqui, eu fiquei sabendo que ela é premiada, não é isso? Isa, essa receita é premiada. Aqui a gente está preparando a geleia de abacaxi e aí, através dela, nós saborizamos o nosso iogurte, que é um dos premiados, que é o sabor pina colada. O pina colada, agora no Mundial do Queijo em São Paulo, ele foi premiado com medalha de prata. E tivemos outros premiados também. Uma segunda, né, opção que levou a medalha foi o Blend Tropical, que é o nosso iogurte com um grande parceiro aqui nosso do lado, da Parada da Mexerica, que é o iogurte... o blend, ele é um mix, vamos assim dizer, que ele recebeu esse nome porque ele é uma mistura de frutas cítricas. É a geleia de mexerica, pocã, carioca, e ele tem raspas de laranja, limão e um elemento surpresa, que é o coco. Então é um iogurte assim super saboroso. Sensacional, imagino. E, nossa, é um iogurte assim que a gente tem um carinho muito grande por ele. A gente já foi desenvolvido pensando exatamente nisso, é uma experiência única. E um outro sabor, que é o que levou o Super Ouro, é o iogurte de café com nibs de cacau. O nosso iogurte de café com nibs de cacau foi o iogurte mais difícil de ser desenvolvido. Nós ficamos 5 anos na elaboração do iogurte de café, porque eu sou uma apaixonada por café. Mas a minha dificuldade com o iogurte de café é que toda vez que a gente fazia o iogurte de café, dava aquela sensação de café com leite azedo. Então isso não me agradava por conta do processo da fermentação do iogurte mesmo, né? Então isso era algo que pra mim não era interessante. Então eu fui ajustando o sabor até conseguir chegar no sabor que chegamos. Essas medalhas, essa premiação deve dar um incentivo muito grande para vocês, não é? Porque não é fácil, né? Estar entre os melhores do mundo, ou seja, é muita excelência para chegar nesse ponto. Como é que você vê essas premiações? Você realmente se sente revigorada? Então, Isa, foi realmente uma injeção de ânimo pra gente, né? E fazer a gente perceber que nós estamos no caminho certo, né? Fomos pro Mundial e é claro que a gente sai de casa e a gente vai proposto a trazer alguma coisa, né? Mas nós levamos 4 sabores. Um deles também foi o lavanda. A gente sabia que lavanda seria um desafio, porque é algo completamente diferente do paladar do brasileiro. Mas quando a gente teve a notícia, né, de que nós conseguimos a medalha de prata, a medalha de ouro, e o Super Ouro, ele veio assim na hora que a gente já estava lá na porta esperando para poder entrar, para receber a premiação, super feliz. Eu até me emociono quando eu começo a falar. E aí a Gabriela estava com a gente, que é a nossa técnica do ATG, e ela foi olhar os queijos que tinham ganhado. Ai, gente, desculpa, eu choro. E aí, quando ela foi olhar a lista dos queijos, né, que foram eleitos do Super Ouro, e aí tava o iogurte de café, e aí foi uma brincadeira, uma gritaria, porque naquele momento, quem já tinha que ter comemorado, já tinha comemorado, quem tinha que ter ido embora, já tinha ido embora, então a gente começa a gritar de novo, sabe? E nesse momento que a gente tava lá aguardando, passa um filme na nossa cabeça, né? E eu ainda falei com a Gabriela, falei, poxa, Gabi, lavanda eu já imaginava, né? Porque é muito exótico, mas o café foram 5 anos desenvolvendo a receita. E aí eu falei, poxa, né? A gente tem que fazer o que o público pede, né? Sim. E eu fiquei pensando, poxa, eu vou mudar isso, vou mudar esse café, vou tentar colocar essa coisa. Eu tava lá na fila, mas tava super feliz, né? O resultado já foi grandioso, né? E poder levar o nome da nossa cidade, né? Queluzito, uma cidade tão pequena, com 1.700, 1.800 habitantes, e aí a gente leva o nome da cidade
pro mundo inteiro, né? Então é o mundo inteiro conhecendo o nosso nome. Toda história de sucesso é escrita por pessoas que querem fazer dar certo. E na fábrica do melhor iogurte do mundo, não poderia ser diferente. Continuamos aqui no processo de produção do iogurte Mr. Milk e eu vou conversar agora com a Joana. Ela é o braço direito da Ligiane, que é a proprietária aqui. Me fala uma coisa, você já tinha trabalhado com iogurte alguma vez na sua vida? Não, nunca nem passou pela minha cabeça trabalhar com iogurte, sabe? Antes de entrar aqui com a Ligiane eu era babá, mas graças a Deus deu muito certo. A gente se dá super bem, com o passar do tempo a gente conseguiu desenvolver uma relação de parceria mesmo, não só entre patroa e funcionária, mas como pessoas mesmo no dia a dia. E a maioria do processo hoje a gente aprendeu junto, então o que eu não sabia ela me passou, o que a gente aprendeu junto a gente repassou junto também. Acho que a Mr. Milk é sobre crescimento, desenvolvimento pessoal, tanto para mim quanto para a Ligiane, e acho que para todo mundo que fez parte dessa história com a gente. Perfeito, você também ajuda então no processo de criação também? Sim. Você dá umas ideias boas, diferentes, estou sabendo que você é criativa, né? A gente sempre valida os sabores juntos, né? Então, assim, às vezes é a ideia da Joana. Ligiane, eu experimentei isso e a Joana é muito furiosa. Isso é muito legal, né? Porque aqui é mais sobre alquimia, né? Porque a gente traz combinações completamente inusitadas, como, por exemplo, lavanda com frutas negras. Foi um sabor que eu tinha levado pra Joana. Falei, Joana, tô querendo fazer um iogurte completamente diferente de flor. Ela, vamos fazer de lavanda. E aí nós desenvolvemos o iogurte de lavanda, fizemos a geleia e ela vai trazendo as pitadas da Joana ali, né? Então, foi aperfeiçoando a geleia. E esse amor, esse carinho, essa dedicação é que faz toda a diferença. Porque se a gente, às vezes, acaba perdendo o ponto da geleia, isso interfere diretamente na qualidade do iogurte. Então, a Joana, ela é o braço direito, esquerdo da Mr. Milk e assim, né, de forma diretamente minha também, né? Então, ela abraçou a causa, leva com muita seriedade a produção, ela é bastante criteriosa. E isso foi um ganho, assim, foi uma parceria que deu super certo. Maravilha, Joana. Daqui a pouquinho, então, nós vamos experimentar essas suas criações aí, viu? Eu estou agora com o seu Carlos Lana, que é presidente do Sindicato de Conselheiros Lafayette, região aqui que Queluzito faz parte, não é isso? A extensão de base, não é isso, do sindicato? Seu Carlos, a gente acompanhou aqui esse período que Vozes do Agro esteve aqui na região, produtores muito qualificados, com produtos assim de excelência, inclusive muito premiados, não é? Considerados produtos excepcionais, melhores do mundo em suas áreas. Eu queria que o senhor falasse um pouco a que se deve essa excelência desses produtores. Olha, a gente vê que aqui na nossa região, é a região de pequenos produtores, e nós tivemos a grata felicidade de ter pessoas apaixonadas pelo que fazem. É o caso da Lígia, desses produtores que dedicam com paixão ao que estão fazendo. Então, essa persistência, eu acho que chega a esse resultado de excelência que eles alcançaram. Gente, mesa posta, maravilhosa, feita aqui pela Lige. Eu queria saber, a gente vai começar a provar por qual? O que você me sugere aqui? Porque eu tenho certeza que estão todos deliciosos. Então, Isa, aqui tem alguns dos sabores que a gente produz, né? Eu vou deixar o lavanda por último, porque ele preenche o paladar, então a gente vai acabar deixando ele por último. Tá certo. Vamos lá, porque a gente preparou lá dentro da fábrica, que foi o nosso pina colada. Premiado pina colada, vamos lá. O pina colada, ele é um sabor que agrada a qualquer paladar. Então, eu tô em dúvida, não sei qual eu experimento. Toma o pina colada. Pina colada é certeiro. É certeiro. Vamos ver, hein? Coloca um pouquinho pra você, vamos provar juntas? Vamos provar juntas. Você degusta o iogurte. Gente, um pedacinho de coco e abacaxi. Nossa, que leveza. Ele é muito suave, né, Isa? A ideia desse iogurte foi trazer isso mesmo, essa combinação de sabores. O abacaxi tem mais personalidade que o coco. Então, quando você mastiga um pedaço de abacaxi,
é o que preenche o paladar e é o tchan, né? O grande finale, vamos assim dizer. Mas os flocos de coco também são bem perceptíveis e muito gostosos. E muito gostoso. E o grande destaque da Mr. Melk, vencedor do Super Ouro no concurso de queijos e produtos lácteos, dentro do 4º Mundial de Queijos Brasil 2025, é o iogurte de café com nibs de cacau. Esse é o Super Ouro. Esse é o Super Ouro. Esse são 5 anos de receita. É muito estudo, muito experimento para chegar nesse ponto, Isa, né? se você é uma apaixonada por café. Vamos sentir o cheirinho. Muito bom. Que delícia, gente! Esse daqui é o iogurte que tem um grande espaço no meu coração, né? Foi uma receita, assim, foram anos trabalhando para poder chegar a esse resultado e, enfim, né? O resultado... Tá explicado porque ele é Super Ouro, né? E esse cacau, esse gostinho de chocolate misturado aqui com... O nibs, né? Ele é uma castanha do cacau que passa pelo processo de fermentação, que é um processo altamente complexo também para ser extraído. Nossa, muito bom. E a gente conseguiu essa parceria que ele traz esse nibs com uma proposta completamente... É o nibs, né? É o cacau, é como se você estivesse mastigando ali o chocolate amargo. Chocolate amargo. É meu favorito até então. Seu preferido? Meu Deus, meu preferido. Meu preferido. Amei. Muito diferente. Qual é esse, gente? Vamos lá. Isa, esse daqui é lavanda com frutas negras. Bem exótico. Vamos lá. Esse é completamente exótico. Vamos agitar bem aqui. Qual a experiência que você queria passar para o seu consumidor quando criou um iogurte tão diferente? Isa, o nosso desejo foi com que as pessoas pudessem perceber que o leite vai além do leite, né? E que tudo no mundo do lácteo é possível, né? E aqui dentro é uma magia, né? É o que a gente conversou, o leite conversa, o leite se comunica. E a nossa ideia é que as pessoas pudessem perceber o quão gratificante e valorizado é esse produto. Então, ele é um produto que ele conversa com frutas, que ele conversa com flores, que ele conversa com ervas. E a partir de um iogurte natural, você é capaz de trazer o iogurte, propriamente dito, né, que entra aí com um sabor adocicado. Você é capaz de preparar um queijo, você é capaz de preparar uma terrine. E esse mundo mágico, né, que você vai criando, basta a sua criatividade. E que tudo é possível, né, desde que você se permita a experimentar, né, porque a experiência é realmente essa, é uma experiência gastronômica, né. Olha, faço questão de me permitir, viu? Olha que cor linda, gente. É uma coisa maravilhosa, assim, é um arroxeado delicado, né, ao mesmo tempo. Vamos experimentar. Gente, antes de experimentar, eu queria falar do perfume. Eu acho que o que é mais marcante nesse iogurte, e por isso a gente deixa ele por último, ele é um sabor que preenche o paladar e é aquele sabor que trabalha a sinestesia, né? Porque realmente o olfato, realmente, ele é muito perfumado. Tem um novo preferido. Eu estou realmente em dúvidas. Eu não saberia escolher aquele café com nibs de cacau era meu preferido. Agora esse aqui também tem 2 preferidos. Tem 2 preferidos? Não consigo escolher, estão muito bons, muito bons. É uma pena que o Voz do Agro está acabando. Eu ficaria aqui experimentando assim a vida inteira esses iogurtes maravilhosos. E eu queria te agradecer, né? A generosidade de nos mostrar todo o seu processo produtivo, desde o processo de ordenha até a produção efetivamente, o invase de um iogurte tão valioso, fruto de muito trabalho, eu sei disso, e de muita competência também sua, dos seus colaboradores aqui, da sua família. Obrigada, de verdade, viu? Voz do Agro, então, gente, vai ficando por aqui, mas você vai poder saber onde adquirir o Mr. Melk, esse iogurte delicioso que a gente saborizou aqui agora. Nossas redes sociais vão ficar aqui embaixo e do Mr. Melk também, caso você queira acessar o Instagram
dessa empresa familiar, uma agroindústria que está de parabéns e que com certeza vai crescer muito aí para o futuro. Amém. Obrigada, Isa. Obrigada a todos.